o crescimento da população. Deixe o seu like e também se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque o conhecimento não é para ser retido, o conhecimento é para ser compartilhado. O crescimento populacional é denominado de crescimento natural ou vegetativo, que é o nascimento de pessoas. Esse crescimento vegetativo é influenciado pela taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, e pela taxa de mortalidade, que é o número de mortos. Ao longo da história da humanidade, o crescimento populacional se manteve baixo. Somente durante o século XIX e as décadas iniciais do século XX, o crescimento natural se intensificou devido aos avanços da ciência, da industrialização, da urbanização de cidades e o combate às epidemias. Com isso, houve o aumento no número de nascimentos e redução no número de mortes. Esse aumento populacional foi inicialmente nos países industrializados, mas depois avançou para os países subdesenvolvidos, o que gerou uma explosão demográfica. Temos agora essa tabela com a taxa de fecundidade no mundo, dados de 2015, dos países desenvolvidos. Então a tabela apresenta os países desenvolvidos e os filhos por mulher. A Alemanha, 1,39. Estados Unidos, 1,89. França, 2. Japão, 1,40. Então notamos que nos países desenvolvidos a taxa de fecundidade é baixa, ou seja, há um número baixo de nascimentos. Agora temos a tabela dos países subdesenvolvidos industrializados. África do Sul, com 2,40 filhos por mulher. Brasil, 1,82 filhos por mulher. Índia, 2,48 filhos por mulher. México, com 2,29 filhos por mulher. Observa-se que os países subdesenvolvidos industrializados já apresentam uma taxa de fecundidade bem maior do que a dos países desenvolvidos. Agora temos a tabela dos países subdesenvolvidos. O Afeganistão, com 5,13 filhos por mulher, a Etiópia, com 4,59 filhos por mulher, Mali, com 6,35 filhos por mulher, Paraguai, com 2,60 filhos por mulher. Observa-se que os países subdesenvolvidos apresentam a maior taxa de fecundidade entre todos os países do mundo. Thomas Malthus, o precursor das teorias demográficas. A teoria malthusiana foi elaborada no final do século XVIII e consiste no seguinte: ela afirma que a população mundial cresce numa progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos cresce numa produção aritmética. O que isso significa? Significa que, segundo essa teoria, a produção de alimentos seria insuficiente para alimentar toda a população mundial em pouco tempo. Ora, quando essa teoria foi elaborada, não se tinha a noção, a ideia de toda a possibilidade, de todo o desenvolvimento científico e tecnológico que veio depois. Hoje já se consegue produzir muito mais alimentos suficientes para alimentar toda a população. Existe fome no mundo não pela falta de alimentos, mas por outras razões que implicam na pobreza, mas não pela falta de possibilidade da terra, não pela falta de possibilidade de se produzir alimentos. Teoria neomalthusiana surge na segunda metade do século XX e apresenta o controle de natalidade como uma solução para o crescimento demográfico e também para controlar a pobreza no planeta Terra. Surge posteriormente a teoria reformista, que tem as suas bases marxistas, portanto voltada mais para o social. Essa teoria afirma que o aumento da natalidade é a consequência do subdesenvolvimento, da pobreza e da miséria, e que, portanto,
fazendo investimentos sociais em saúde, em educação, saneamento básico, dessa forma se conseguiria regular o aumento populacional, certo? E controlar essa taxa de fecundidade e de natalidade. Se observarmos bem essa tabela dessa figura, que apresenta a relação entre fertilidade e educação secundária, poderemos concluir que quanto menor o índice de educação secundária, maior a taxa de fertilidade entre as mulheres. E quanto maior o índice de educação secundária entre as mulheres, menor a sua taxa de fertilidade. Vamos observar então nessa tabela dois casos. Primeiro, o caso de Angola, que apresenta uma taxa de fertilidade de 6,20 e um percentual de mulheres com educação secundária em 17%. Nota-se que a taxa de fertilidade é bem alta. Vamos ver agora o caso da Itália, que apresenta uma taxa de fertilidade de 1,42 e mulheres com educação secundária em 92%. Portanto, observa-se claramente aí que quanto maior o percentual de educação secundária das mulheres, menos filhos elas têm, ou seja, menor a taxa de fertilidade. Atividade. Uma questão apenas. Qual das teorias demográficas você acha que melhor explica e aponta as melhores alternativas para a humanidade? Responda essa questão aqui nesse vídeo nos comentários.